nosso trabalho de análise de dados, iremos falar sobre o consumo de chocolate. Nosso grupo formado por Alice Chame, Gabriela Rolim, Karina Ellen e Luísa Atácio. Você sabe como começou a história do chocolate? Então vamos lá em uma breve introdução de como tudo isso começou. Você sabia que o chocolate já foi usado como uma moeda? Tudo começou há mais de 3.000 anos, com os povos olmecas, maias e astecas. Eles cultivavam cacau e faziam uma bebida amarga chamada chocaute. Essa bebida era sagrada, fazia parte dos rituais, cerimônias e usadas para pagar por mercadorias. Quando os espanhóis chegaram à América, levaram o cacau para a Europa. Lá a receita mudou. Açúcar, leite e tcharam. Virou o que é hoje em dia. Barras prazerosas que satisfazem a nossa vontade de comer um doce. De uma bebida dos deuses a um doce que todos amam, o chocolate é pura história e sabor. Hoje em dia, ele é visto em filmes como A Fantástica Fábrica de Chocolate e em diferentes formas, como em bolos, brownies, cookies, mousses. Ele é visto em festas ou até mesmo quando você está em casa e quer cozinhar algo docinho para comer e se aconchegar. Depois de toda essa história, o chocolate hoje é visto nos mercados, nas lanchonetes, nas cafeterias, pronto para consumir. Bom, é fato que a vida do paulistano é muito corrida. E nós queríamos saber como o chocolate se insere nessa rotina, principalmente no mundo universitário. Então, levando tudo isso em consideração, nós, como paulistanas e universitários, ficamos com uma dúvida de como o chocolate está inserido nisso e nas nossas rotinas, em épocas de provas, trabalhos, finais de semestre, como isso é visto? O chocolate é mais consumido? Por quê? Por um alívio emocional? Por um estresse? Ou então porque está inserido no âmbito social em que vivemos? E todas essas dúvidas estavam inseridas em nossas hipóteses, que serão respondidas ao longo desse vídeo. Bom, após apresentarmos toda a história do chocolate, agora eu vou falar um pouco mais sobre o nosso método de pesquisa, especificamente da captação de respostas. Para isso, nós divulgamos o nosso Forms em diversas redes sociais, como o Instagram, facilitando as respostas das pessoas de mais fácil acesso. E depois, nós divulgamos o nosso Forms em grupos de WhatsApp, que concentram a grande parte do nosso público-alvo, universitários do estado de São Paulo. Qual a influência da época de provas e trabalhos no consumo de chocolates entre universitários? E após a nossa captação de respostas de todas as redes sociais, que foram um pouco mais de 100, nós analisamos todas as respostas e vimos como que elas poderiam bater com as nossas hipóteses, que será apresentada em seguida. E agora eu vou falar um pouco sobre as nossas 5 hipóteses que levamos em considerações para nossas pesquisas. A primeira, o consumo de chocolate entre universitários aumenta durante a semana de provas em comparação ao restante do semestre? A segunda hipótese, o consumo de chocolate é utilizado como um mecanismo de alívio emocional e também como uma forma de recompensa? E a terceira hipótese, o consumo de chocolate é utilizado como uma potencialização das habilidades cognitivas? A quarta hipótese, se o consumo de chocolate pode aumentar devido às influências sociais, como colegas compartilhando ou oferecendo chocolates como um gesto de apoio durante períodos de estresse, promovendo uma cultura de consumo em grupo. E a quinta e última hipótese, o aumento da publicidade de produtos de chocolate e sua maior disponibilidade em cafeterias e lojas de campus durante o período de provas pode influenciar o aumento do consumo, tornando o chocolate uma escolha conveniente e atrativa
Foram essas as 5 hipóteses que instigaram as nossas pesquisas sobre o consumo de chocolate entre universitários do estado de São Paulo. A seguir disso, sabendo as nossas 5 hipóteses, toda a história do chocolate, agora nós vamos apresentar para vocês todas as nossas 11 análises com base nas nossas respostas que a gente adquiriu através do nosso Forms enviado pelas redes sociais para as pessoas do âmbito universitário do estado de São Paulo. Na pergunta feita aos entrevistados sobre caso eles consomem ou não chocolate, nós temos que 91,3% consomem chocolate, enquanto somente 8,7% deles não consomem chocolate. Agora, a pergunta feita sobre o consumo de chocolate no período de provas e trabalhos da faculdade, temos que 86,67% consomem, enquanto somente 13,33% não consomem. Agora, sobre esse gráfico, podemos ver que temos uma maior variação nas respostas em relação à tentativa de reduzir o consumo, entretanto, em momentos de prova e trabalho, o consumo fica elevado. Como podemos analisar esse box plot? Podemos ver que temos um público propenso a consumir mais chocolates quando oferecem, se comparados à disponibilidade em comércios e cafeterias. Em relação à principal ocasião em que os nossos entrevistados consomem o chocolate, podemos ver que a grande maioria deles, ou seja, 74,73%, preferem consumir nos intervalos de aulas, enquanto somente 24,18% preferem consumir antes de começar a época de provas e trabalhos. Perguntamos aos nossos entrevistados também se o consumo de chocolate em épocas de provas e trabalhos seria maior em relação a outras épocas do ano. E um pouco mais do que a metade dos entrevistados, 51,65%, concordaram com essa afirmação, enquanto somente 16,48% disseram que não concordam e somente 31,87% não têm certeza dessa afirmação. Agora, quando perguntamos aos nossos entrevistados se eles sentem um alívio emocional ao consumir chocolate, a grande maioria deles respondeu que concorda totalmente, em um grau de concordância que vai de concorda totalmente a discorda totalmente, tendo 5 classes para você classificar essa concordância. A maioria deles, cerca de 62%, disse que concorda totalmente e a grande minoria, 1,1%, disse que discorda totalmente. Em relação à pergunta feita, tendo em consideração o grau de concordância de concordo totalmente a discordo totalmente sobre o consumo de chocolate como uma recompensa, podemos ver que 46,15% dos nossos entrevistados concordam totalmente com essa afirmação, assim consumindo chocolate como uma recompensa, sendo que somente 7,69% discordam, tanto totalmente quanto parcialmente. Em relação aos fatores que influenciam a um maior consumo de chocolate, era uma pergunta de múltipla resposta, então temos 69,23% de respostas para melhorar o humor, 61,54% para ansiedade, 57,14% para estresse, 51,65% para aliviar a tensão e somente 40,66% para o cansaço físico-mental. Como tivemos um P-valor igual a 0,1%, podemos rejeitar a hipótese nula, ou seja, existe uma associação entre o aumento do consumo de chocolates conforme o gênero, sendo as mulheres tendo um maior consumo decorrente da influência do ambiente comercial em épocas de provas e trabalhos. Podemos ver nesse gráfico que tivemos uma correlação moderada entre a avaliação do impacto do consumo de chocolate à saúde com a tentativa de controle de consumo. Nesse caso, quem tende a um consumo maior tem uma maior preocupação com o consumo de chocolate. Bom, e agora para concluir o nosso trabalho, com base nos dados analisados, nós conseguimos responder às nossas hipóteses iniciais sobre o consumo de chocolate entre universitários. Observamos que o consumo ele aumenta sim significativamente durante semanas de provas e trabalhos.
confirmando a ideia de que o chocolate é utilizado como um mecanismo para lidar com o estresse acadêmico. Além disso, identificamos que muitas pessoas associam o consumo do chocolate para uma melhora do desempenho cognitivo, ainda mais que seja de um modo moderado. Bom, além disso, outro ponto relevante foi o papel do chocolate como alívio emocional e de recompensa, evidenciado pelo alto consumo, mesmo quando há a intenção de reduzir o consumo. Em relação às influências sociais, ficou claro que os estudantes são mais propensos a consumir chocolate quando ele é oferecido por colegas, o que reforça a ideia da cultura de consumo em grupo. Por outro lado, a disponibilidade em cafeterias e em lojas do campus tem um impacto menor, mostrando que o ambiente social exerce maior influência sobre o consumo do que a simples acessibilidade dele no campo universitário. Então, levando todas essas coisas em considerações, nós concluímos que o chocolate ele desempenha uma necessidade funcional quanto emocional no âmbito acadêmico do cotidiano do universitário, variando conforme o contexto e as interações sociais. É isso, muito obrigada por acompanhar o nosso trabalho até aqui.